Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Pai Santo, no nome de Jesus, eu e esta pessoa que está assistindo o vídeo, colocamos as nossas vidas diante do Senhor, sabendo que o Senhor é poderoso em nos ouvir e suprir todas as nossas necessidades segundo o coração do Senhor. Assim oramos, crendo de que o Senhor está conosco agora e nos dará também a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Que a tua família seja abençoada também. Vamos para uma meditação de hoje. E o título da meditação é: Quanto vale um momento de prazer? Quanto vale um momento de prazer? Esse é o título da nossa mensagem de hoje. Nós vamos ter uma pausa, depois de falarmos sobre José, que José foi vendido pelos irmãos e depois vendido na casa de Potifar. A Bíblia dá uma pausa nos estudos de José para falar agora de Judá. Então ficou ali Rúben na casa de Jacó, ficou Rúben ali com seus remorsos, José fora vendido, Jacó ficou com o seu choro ali, pensando que José tinha morrido, e a Bíblia então, depois da venda de José, na casa de Potifar, a Bíblia dá uma pausa em José e vem falar de Judá. E nós vamos ler então Gênesis capítulo 38 e vamos explicar o que lemos no nome de Jesus e tirar uma mensagem muito boa para as nossas vidas hoje. Está escrito assim no versículo 17 do capítulo 38 de Gênesis. Disse ele: Eu te enviarei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: Dar-me-ás penhor até que o envie? E respondeu ou perguntou ele: Que penhor é que te darei? E disse ela: O teu selo com o seu cordão e o cajado que está em tua mão. Ele, pois, lhos deu e dormiu com ela, Aí vamos parar aí a nossa leitura e aqui está falando de um diálogo entre Judá e Tamar. Tamar era a nora que ele, depois que Judá sai lá da casa do pai, ele depois da venda de José, ele então passa uns dias e sai da casa do pai e sai para habitar em outro lugar. Vai lá para perto dos cananeus, lá no meio dos cananeus, numa cidade, na terra de Adulão, e ali ele fica no meio dos cananeus ali, faz amizade com Irão e então arma sua tenda perto da casa desse Irão e ali fica por um tempo. Então ele resolve dar uma caminhada, encontra uma mulher que não aparece o nome dela na Bíblia, na nossa tradução não aparece o nome, aparece o nome do pai na nossa tradução. E então, o que acontece? Esta mulher, então, lhe é por esposa e ela lhe dá 3 filhos na cidade de Quezibe. Esta mulher, então, dando 3 filhos, o primeiro se chamava E a Bíblia não fala qual foi o pecado de mas eu quero trazer você à imaginação o seguinte: Judá, ele levou a cultura que aprendeu com o pai dele, Jacó. Então, possivelmente, ele ensinava os filhos a temer ao Senhor, a buscar a Deus e não ser como os cananeus, que tinham várias religiões, várias crenças, e não agradavam a Deus. E este não agradou a Deus, mas ele teve um filho chamado o segundo chamado Onã e o terceiro chamado Selá. O que acontece é que se não agradou a Deus. A Bíblia não fala qual foi o pecado de mas talvez fosse a idolatria, talvez fosse abuso ao Deus do seu pai, ao se negar ao Deus do seu pai. Ele então não quis servir a esse Deus e por fazer tamanhos pecados, cometer tamanhos pecados, Deus o matou. Só que antes dele morrer, Judá tinha conseguido para ele uma esposa que se chamava Tamar. Então Tamar fica viúva pela primeira vez e Judá então, para trazer a cultura do povo hebreu para aquela terra, para aquele povo, e ele querendo trazer a cultura do pai dele, ele disse: olha, na nossa cultura usa-se casar então o irmão segundo para dar herançariedade ao falecido, ao primogênito, que era
O que acontece é que Onã, então, se casa com ela, a tem por mulher, mas Onã sabia que o irmão era cruel e que se ele tivesse um filho, teria que botar o nome de Onã se nega a isso, e deixa que o sêmen caia por terra, e não deixa o sêmen dentro da mulher para que não fecundasse. O que ocorre é o seguinte, isso desagradou a Deus, não foi o problema tão somente do sêmen cair na terra, mas da desobediência dele ao pai e ao costume, né, deles. Então, que era plano de dar para que o primogênito não perdesse a herança na linha judaica, ele então negou-se a isso e desobedeceu. Isso foi desagradável a Deus, e Deus então mata também a Onã. Onã não agradava ao Senhor. Por isso é muito importante você entender como agradar ou não a Deus, viver uma vida agradando a Deus, para que ele tenha prazer na tua vida. Então o terceiro filho, Selar, ainda era pequeno. O que faz Judá? Judá então pega essa Tamar e tenta enganar Tamar. Judá tinha medo de que ela casasse com o último filho dele e ele também morresse. Talvez estava pensando, Judá, como eu discutia com a minha esposa hoje, que ela fosse o problema. Ele não via pecado nos filhos, mas ele via um problema em Tamar e quis enganar Tamar, dizendo, olha, você vai e fica na casa dos teus pais lá, dá um tempo, siga a tua viuvez lá, até que meu filho cresça e eu darei para você. Mas ele não tinha planos de dar o filho. E ela foi, ela obedeceu. Judá, então, mais tarde, fica viúvo. E ficando viúvo, ele tinha as ovelhas em outro local, né, para tosquiar, e esse Irão também tinha algumas ovelhas, vão para lá para tosquiar as ovelhas, e Tamar fica sabendo disso, que ele ia lá, e como ela sabia que ele estava mentindo para ela, que estava tentando enganá-la, o que acontece? Ela vira e fala, eu vou puni-lo, né, vou tomar uma atitude aqui para mostrar a ele que ele tem que ter palavra, e ele não tem palavra. O que acontece é que ela se veste de prostituta e vai para a beira do caminho e coloca um véu. Quem passa por ali? Judá, o viúvo. Então Judá vê a prostituta, na ideia dele, a tem como prostituta e a convida para pernoitar com ele, para dormir com ele. E é a hora, então, que ela com véu, ele não a conheceu, ela diz, mas o que tu me darás como penhor? Ou me darás de presente, né, para eu me deitar contigo. Qual será o pagamento, já que ele a via como prostituta? O que acontece? Ele diz assim, o que posso te dar? Te dou um cabrito, quando eu pegar do meu rebanho. Ela, muito inteligente, diz, e para garantir que você vai me dar esse cabrito, o que me darás como penhor da tua palavra? Ela não cria na palavra dele, mas ele não sabia com quem estava falando. De repente, ele diz assim, eu darei a você o quê? O que eu poderia te dar? Ele pergunta para ela, ela diz, você vai me dar o teu cordão com o teu selo e o cajado que está nas tuas mãos. E o que acontece? Ele querendo mais que tudo ali deitasse com ela para ter um momento de prazer, que é o título da nossa mensagem, quanto vale um momento de prazer? Ele então dá para ela o que ela pediu e ela então se deita com ele. Meu irmão, minha irmã, que mensagem traz esta palavra para a gente? Primeiro, Judá deixou a casa do pai e saiu, casou-se com Cananeia, né? Ele estava fora dos planos, mas quis manter a cultura dele, mas Judá não tinha palavra. E não teve palavra. Judá não olhava o pecado dos filhos, mas acusava já a nora, que mantinha-se fiel. Tudo que ele falava, ela cumpria. E ele então tenta enganá-la. Só que ela dá o troco para ele, e ele então dispõe ali de 3 coisas muito importantes que nós, os cristãos, devemos guardar no nosso coração e nunca negociar aquilo que Deus nos deu. Primeiro ela falou, você vai me dar o teu colar, o teu cordão, com o teu selo. O que a Bíblia diz para nós e que era costume dos judeus? O colar simboliza, está lá em Provérbios, sabedoria e entendimento. A Bíblia diz que a sabedoria e o entendimento, a instrução que o pai traz para a gente, os ensinos da mãe, tá? Em Provérbios escrito que será colar para o nosso pescoço.
né? Você e eu precisamos acreditar nisso quando temos sabedoria de Deus, quando temos entendimento de Deus. Isso serve como colar para o nosso pescoço. E os patriarcas usavam também o selo, que era uma plaquinha, que era para selar qualquer acordo, qualquer palavra, né? Qualquer negociação tinha um selo que os patriarcas usavam, e Judá tinha um selo que possivelmente foi dado por Jacó, seu pai, para dizer: onde quer que você for, meu filho, eles devem saber de que origem você vem, quem você é, filho de quem você é, e que você é um homem de palavra, um homem que cumpre o que você fala. De repente, Judá tinha isso, um grande valor herdado, né, do patriarca, e aí ele então tira a sabedoria, o entendimento, o conhecimento que ele tinha, a cultura que ele tinha e a palavra dele, a garantia dele disso, entrega nas mãos dela. Mas ela não ficou satisfeita só com isso. Ela fala: e o teu cajado também eu quero. A Bíblia diz que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Está em Efésios capítulo 1. O versículo 13 diz assim: é nele que também vós estáis selados, é nele que vós estáis, depois de ouviste o evangelho da vossa salvação, e tendo crido nele, vós foste selado pelo Espírito Santo da promessa. Então nós temos o selo, nós temos o colar do entendimento do Senhor nas nossas vidas, da sabedoria do Senhor nas nossas vidas, e agora temos o selo do Espírito Santo em nós, cravado em nós como propriedade exclusiva de Deus, para um dia sermos, né, termos a redenção deste corpo e formos morar com ele para sempre. Nós não podemos negociar isso como negociou Judá, achando que Tamar era a prostituta, ele vendendo o que ele tinha de mais precioso por um momento de prazer. E agora para os pastores, esta palavra é diretamente para os pastores, é sobre o cajado. Ela disse: eu quero também o cajado que está nas tuas mãos. O cajado para os pastores simboliza direção da igreja, direção para as ovelhas, vida para as ovelhas. O cajado simboliza o púlpito, tudo de sagrado que você tem, pastor. É a tua igreja nas mãos, é o teu púlpito nas mãos, é o povo que você está levando, direcionando aos céus. O próprio Jesus falou: a minha vara e o meu cajado te consola. O cajado do pastor é para consolar a igreja, não é para servir de berganha ou de negociação. O pastor não pode vender aquilo que Deus deu a ele e nem negociar o que Deus deu a ele. É o que você tem de santo na sua vida. E ali estava Judá agora se jogando às mãos de Tamar com o mais precioso que ele tinha, o colar da sabedoria, o selo que o pai deu para ele, e agora o cajado da direção dele. Estava um homem ali completamente perdido por amor a um momento de prazer. Ele negociou tudo o que tinha para se jogar com ela na cama. E às vezes nós esquecemos disso, de que a unção de Deus está em nós. Nós só somos selados pelo Espírito Santo de Deus se nós tivermos ouvido o evangelho para a nossa salvação, que vem da palavra de Deus, e tivermos crido nele. Estes são selados. Tem um papo por aí: eu sou templo do Espírito Santo, eu sou templo. Pessoas perdidas dizendo que tem selo do Espírito Santo. Não tem não, é só depois que se ouve o evangelho, que muda de vida, que anda no caminho que diz a palavra de Deus, que busca agradar ao Senhor, que você tem certeza que se Jesus voltar agora, você irá para o céu. É que você tem o selo da garantia da tua salvação. Isto entregou Judá para Tamar, e isto para ela era só mesmo uma arma que ela tinha nas mãos para provar: olha, você não teve palavra quando disse que daria o teu filho para mim, o mais novo. Você não confiou em mim, você não teve a visão de Deus de que os teus filhos estavam em pecado e que o problema não era meu. Por isso agora Deus te entregou nas minhas mãos e você negociou tudo o que tem de mais precioso, porque você não teve visão do que Deus queria para você. Você escolheu errado, na terra errada, e agora Deus te entrega nas minhas mãos. É por isso que Tamar entra como uma
das pessoas, das mulheres da linhagem de Cristo, porque Tamar não teve problema algum, o problema estava no homem que deveria ter visão de Deus e obedecer a palavra de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, muito cuidado com as tuas decisões, muito cuidado com a tua sede das coisas da vida, muito cuidado com os prazeres desta vida, porque você pode estar negociando aquilo de mais sagrado que Deus colocou em você. A Bíblia volta a dizer, em Provérbios diz que o colar para o teu pescoço da sabedoria e do entendimento da graça de Deus precisa estar pendurado em você. O selo do Espírito Santo precisa estar ativo em você. Não negocie. E você que tem ministério, cuida do teu ministério. Tenha visão de Deus na tua vida. Procure obedecer a palavra de Deus, procure fazer e andar segundo a palavra de Deus, e Deus irá te garantir. Você não se jogará a nenhuma artimanha, não se jogará a nenhum engano deste mundo, enquanto você estiver sendo dirigido, guiado e protegido por Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Siga nos nossos estudos, porque esta palavra, ela irá trazer muito benefício para a tua vida. Quando estivermos falando amanhã do segmento, da sequência dessa palavra, você vai ver onde Deus age e como Deus opera. Deus abençoe você e família. Um grande abraço meu. E quando você receber aí algumas propostas dessa vida, pese bem o que Deus te deu e não abra mão do que Deus te deu. Quanto vale um momento de prazer? Cuidado, pode custar tudo aquilo que você tem de mais especial que Deus te deu. E você, se você orar e buscar a Deus, Ele te guiará e não deixará que você caia em nenhuma emboscada deste mundo. No nome de Jesus, siga fiel, cumprindo a tua palavra. Siga um bom crente. Ainda dos meus pijamas buscando a Deus, um grande abraço meu, pastor Riva Martins. Até amanhã, se Deus quiser, no nome de Jesus. E que Deus abençoe você e família, em nome de Jesus.